Galera, está aberta a primeira turma do Inglês Zero Lacrate do professor Júnior Silveira. Neste curso de inglês você vai estudar de forma séria, com um curso produzido em países diferentes, te trazendo o inglês da vida real. O curso tem certificação do MEC, aulas de conversação e muito mais. As vagas são limitadas e se você quiser ainda um desconto, você vai clicar no link aqui na descrição, vai entrar na página e vai digitar a palavra GEEK. Não perca essa oportunidade e faça parte da nossa turma do curso de inglês. Grande momento, linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Olha o James Cameron, hein? James Cameron, vocês sabem obviamente quem é James Cameron, um diretor super renomado, responsável por diversos sucessos, lá na década de 90 com Terminator, um pouco mais pra trás com Alien e vários outros. Recentemente, ele está à frente de Avatar, que também é um grande sucesso. Porém, o James Cameron, em 2022, 2023, deu uma declaração falando sobre a testosterona, que a testosterona é um veneno, que a testosterona é tóxica, e ele ganhou muito dinheiro com a testosterona. E aí agora a gente descobre que foi ele que pintou Rose. Lembra de Rose? Lembra aquela cena clássica, aquela cena emblemática de Titanic, onde Leonardo DiCaprio pinta a Rose nua, apenas com a joia do oceano aqui? Lembra? Quem pintou foi James Cameron. Eu vou explicar pra vocês neste vídeo. O Leonardo DiCaprio pintou, depois pintou também, né? Pintou Acho que de todo jeito. É. O James Cameron é o seguinte, galera. Ele é um diretor, né? Assim, excelente diretor. Diretor de Avatar, diretor de Exterminador do Futuro, roteirista do Rambo 2. É um cara muito renomado. Titanic, assim, são incríveis trabalhos. Só que é interessante que de uns tempos pra cá, com a onda woke, o senhor James Cameron, ele começou a aderir à agenda woke, só que é o seguinte, né? Não tem problema você aderir à agenda que você quiser. O problema é quando as suas ações não condizem com as suas palavras. E aí o James Cameron, ele é o cara que mais ganhou dinheiro com a testosterona, não vou colocar ele no topo, mas trabalhou com Stallone, trabalhou com Schwarzenegger, ali 80, início de 90, próprio Titanic, né? O Leonardo DiCaprio, apesar de não ser tão forte quanto os brucutus dos anos 80, 90, ele tem testosterona. E o Jack usou muito da testosterona para ajudar a Rose, né? Então é engraçado como esses atores, atrizes, diretores, produtores de Hollywood, eles falam uma coisa e fazem outra completamente diferente. Então o James Cameron, ele se abriu no quesito ideológico. E a gente vai conversar aqui sobre isso, é uma pauta legal. Vamos lá, galera, para vocês entenderem, tá? Antes de continuar, rapidão, faz o seguinte, sai da tela cheia, dá o like, que vocês ajudam bastante a gente, e compartilha. Faz isso para ajudar aqui os irmãos Alba. Tem a manha? Ó, vamos traçar uma linha do tempo, tá? No dia 5 de dezembro de 2022, o cineasta James Cameron, responsável por Titanic, Avatar, voltou ao centro dos debates após declarações em que descreveu a testosterona como uma toxina. Segundo ele, precisava ser eliminada do organismo com o amadurecimento. A fala foi dada em entrevista ao Hollywood Reporter em dezembro de 2022. Durante a conversa, o diretor refletiu sobre comportamentos que adotava no início da carreira e afirmou em tradução, abre aspas, muita coisa que fiz, eu era mais jovem, eu não faria hoje, tanto na carreira quanto nos riscos que você assume como um jovem selvagem, envenenado pela testosterona. Eu sempre penso na testosterona como uma toxina que você precisa ir eliminando do seu sistema. É aqui a desconstrução do homem, né? Porque um homem, James Cameron, um homem sem testosterona não é um homem, né? A gente precisa da testosterona. A testosterona é o hormônio da nossa virilidade, da nossa energia, da nossa disposição. E quando você elimina esta toxina, você se torna o quê? Uma planta, um poste. Então, por favor, James Cameron,
Por favor. E outra coisa, né? Eu vejo vários atores aí falando da desconstrução, do estou me desconstruindo. Isso é tudo Tarcísio, meu. Bom, o que é interessante a gente linkar com a realidade é que esse discurso, ele não pegou muito. O contra-testosterona, ele não pegou muito como os outros, né? Como o machismo tóxico, como as outras, reparação histórica, lugar de fala. Esse aí não pegou tanto. Mas olha só que interessante. E é sempre bom a gente estar atento a essas questões. No Big Brother, o Jonas Mil Sóis, que parece o Thor, lindo, ele tava discutindo com um cara que eu acho que ele é gay, o cara. E ele chegou e falou: você acha que a sua testosterona... Tá vendo? Ele, com certeza, adquiriu esse discurso e ele ofende o quê? A testosterona. Olha que coisa. Em algum canto do nosso querido Brasil, da militância, no Twitter, alguém deve falar isso, né? Testosterona. Eu confesso que eu nunca imaginei uma reação dessa entre pessoas comuns, no caso, o Big Brother. E aí o Jonas respondeu o quê? E a sua progesterona? E aí ele foi indiciado. Você entendeu o jogo? O jogo de invencibilidade. Eu posso fazer o que eu quiser com o Gabriel. A proteção, né? O campo de força inevitável. Quando ele me devolve, aí são vários problemas, né? Então assim, essa turma é muito covarde. E o James Cameron é covarde igual. Porque ele só tá aderindo a um discurso porque ele tá levando alguma vantagem por fora. Porque, mas como é que você sabe? Porque todos são assim. Todos. O lacrador, né, é o que eu falo. Tem o lacrador besta, que é o último escalão, né? Um militante burro, é o último escalão. Agora, o lacrador mais esperto, ele se utiliza da pauta para ter ganhos. Um ganho de um comercial, uma isenção de impostos, facilita aqui que eu facilito ali. Isso aí acontece. E o James Cameron é mais um desses daí. Internautas relembram que durante a produção de Titanic, Cameron optou por desenhar pessoalmente a famosa cena em que a personagem Rose, interpretada por Kate Winslet, posa nua para o retrato feito por Jack. A mão que aparece na cena é do próprio diretor e não de um artista contratado. Que curiosidade! Mas nessa hora ele devia estar sendo movido pela testosterona selvagem, né? Porque ali, Kate Winslet voando, linda, bela, ali na frente, aí a testosterona dominou, né, o James Cameron? Aí não aguentou, né? Em meio à repercussão, também circulou nas redes sociais a seguinte frase atribuída ao cineasta, aspas, eu gastei 400 milhões para ter os melhores profissionais em todas as áreas, mas para desenhar Kate Winslet nua, eu preferi eu mesmo ficar desenhando ali por 3 horas ela pelada. É espertão, né, o James Cameron, né? Nada bobo. É espertaço, né? E eu dou valor pro James Cameron. Claro. Porque eu faria a mesma coisa. E aí, James? Pô, você é um cara... Não tem como, né? Porque assim, a gente tem que também... Vocês conseguem pesquisar aí, tanto o Gabriel quanto o Matheus, quantos anos tem o James Cameron? O velho woke, ele é mentiroso. Né? Porque o velho woke, ele já passou por muitas fases na vida dele e ele sabe o que funciona 71. E o que não funciona. 71 anos. Você acha que um velho de 71 anos sabe o que é woke? E acha que o woke tá certo? É claro que não. Ele se vale da sua posição de cineasta bem sucedido. Então é o seguinte, né? Porque geralmente o woke é aquele cara que ele começa com essas pautas e aí ele desemboca no socialismo. Será que o nosso querido James Cameron mora onde? Eu acho que ele deve morar na Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, né, o James Cameron, ou não? Ou você mora nos Estados Unidos? Eu nem sei onde o James Cameron mora. Tomara que ele cale minha boca, porque aí vai ser um exemplo pra toda essa turma. Porque aí o woke universitário, ele vai olhar e vai falar assim, pô, o James Cameron, ele é incrível, ele fala e ele mora na Venezuela, ele tá honrando ali o discurso, porque em algum momento da sua vida você precisa honrar o discurso,
Você precisa honrar o que você fala. Aquela velha frase, né? Honrar as calças. Precisa honrar. Pô, eu tô defendendo isso aqui, eu tô defendendo o socialismo, eu tô defendendo o comunismo, eu tô defendendo a reparação histórica, eu tô defendendo a distribuição dos bens. Mas eu moro nos Estados Unidos, no meu condomínio, na minha casa ou no meu apartamento. Então tem alguma coisa errada nesse discurso. Por que você tá defendendo? E é contra, né? Geralmente, 99% das vezes, quem tem esse discurso é contra os Estados Unidos. Também. Então eu acho que tem alguma desconexão aí, né? Que a galera pode procurar. Procure saber, né? De tudo. E novamente, né, assim, a hipocrisia, novamente, eu sempre reforço, tá? O lacrador, você sempre pega ele numa mentira, sempre pega ele no vitimismo, sempre pega ele na hipocrisia. O James Cameron, ele deu esse discurso falando da hipocrisia, da testosterona, mas praticamente tudo o que ele fez no cinema teve o componente da testosterona. Eu vou citar alguns filmes aqui que ele tem participação direta, ou como roteirista, ou como produtor, ou como diretor. E a maioria, ou quase que 100% desses filmes, eles têm testosterona. Então, assim, Avatar, os mais recentes, tá? A trilogia tem testosterona pra caramba, porque a figura do Sully ali, figura do homem, do marido, do pai, e ele é o cara do Avatar. Então o Sully tem muita testosterona. E o vilão também, tá? A família tem também. O vilão também. Titanic, você tem a figura ali do Leonardo DiCaprio também, sabe? Forte, decidido, galã, pegador. Aí, claro, nós temos o Exterminador do Futuro. O próprio Aliens, o Resgate, você também tem esse componente. True Lies, Schwarzenegger. Quer ver um outro aqui, ó? Rambo 2. Também tem participação. Tem um clássico aqui que eu tenho certeza que a galera oitentista vai se lembrar, com Keanu Reeves e Patrick Swayze, Caçadores de Emoção. Opa! Que também tem participação do nosso querido James Cameron. Então você pode ver que ele usou e abusou da testosterona. E eu só acredito no James Cameron quando ele devolver todo o dinheiro que ele ganhou com a testosterona. Aí eu acredito em você, James. Coloca nos comentários aí, galera, a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Rose.